Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje vamos aprender sobre mise en place. Você sabe o que é mise en place? É uma atividade que antecede toda a abertura do seu serviço. É uma atividade que ela é feita tanto pelo pessoal da cozinha, como pelo pessoal do bar e também pela equipe do salão, que vai desde a conferência, né, a checagem de todos os utensílios que você alugou, que você requisitou, até o alinhamento das mesas, a higienização correta de todos os materiais, até a colocação desses utensílios na mesa, de acordo, né, considerando o cardápio definido. Então vamos aprender um pouco a respeito disso? Antes de a gente colocar as coisas sobre as mesas, a gente faz uma coisa que a gente chama de higienização, ou polimento dos materiais. É muito comum os garçons falarem esterilizar, mas na verdade você está higienizando ou polindo os materiais. A gente faz esse procedimento todo utilizando um pano, né, um pano de serviço e álcool. O correto seria usar um álcool de 70%. Detalhe, primeiro esse material todo deve ser lavado, depois de lavado então, aí sim ele é higienizado. O material já higienizado, a gente pode então partir para a arrumação das mesas, né? Verifica se todas as cadeiras estão bem centralizadas, verifica se a mesa não está bamba. Se tiver meio bamba, usa um pedacinho de rolha, uma cortiça, faz uma fatiazinha fininha e coloca embaixo, que vai te ajudar, não vai ficar tão feio quanto se você colocar um pedaço de papelão, tá bom? Então, mesas calçadas, todas alinhadinhas, materiais higienizados, podemos começar a montagem. Vamos fazer aqui primeiro uma montagem básica, que a gente chama de mise en place básico. E para isso é interessante a gente fazer um espelho. É fazer uma única montagem, chamar a equipe inteira. Normalmente quem faz isso é o maître. Então você pode estipular uma montagem, uma dobra de guardanapo, inclusive, né? Faz um modelo, se todo mundo aprovar, então a gente define aquele padrão. Bom, eu vou pegar primeiro os pratos ou então o suplá. Vamos usar aqui prato de mesa mesmo. Para transportar os pratos, né, se esse prato tivesse com comida, a gente transporta sempre, né, 2 ou então 3 pratos, dessa forma aqui. A gente vai ver isso na aula de tipos de serviços, tá bom? Agora, se o prato estiver vazio para eu montar uma mesa, eu vou pegar uma pilha de pratos não muito alta, até aqui mais ou menos nessa altura, né, dessa forma aqui, e já vou colocando. E a colocação é feita assim, ó, né? Primeiro o prato raso, o prato de mesa, ou até o suplá. Rente, ele fica assim, ó, pra vocês terem uma ideia, rente à borda da mesa ou um pouquinho acima, tanto faz. Bem centralizado com essa cadeira. Quer dizer, do outro lado eu vou colocar exatamente, né, centralizado com esse outro prato aqui. Eu sempre vou andar com talher, né, se eu tiver que repor em alguma mesa, enquanto já tem cliente lá dentro, no salão, já começou o meu serviço, eu ando sempre com o prato forrado com guardanapo. Eu já deixo até na minha gaveta de aparador, né, na prateleira do meu aparador. E aí se eu tiver que repor algum talher, alguma coisa assim, eu levo dessa forma e não na bandeja, tá? Que fica mais organizado, fica mais bonito e mais higiênico. Agora, como eu vou montar o salão inteiro, então eu vou com as facas dessa forma, ó. E na hora de eu colocar, eu vou puxar aqui assim, ó, e já dou mais uma limpadinha, já dou uma conferida. E aí eu vou colocar a faca sempre com o corte virado para dentro, é do lado direito a faca, tá? Deixa uma distância de um dedo mais ou menos aqui. Os garfos, né? Então veja, se eu fizer dessa forma, é praticamente impossível pegar um talher sujo numa mesa. Eu já higienizei isso antes, e na hora de colocar ainda tomo cuidado de pegar assim, ó. Tá? Então, garfos à esquerda.
coloca-se o prato de pão. Esse prato de pão ele fica à esquerda do garfo, tanto faz em cima como embaixo. O mais importante, como eu disse, é definir sempre um padrão. Então todos os pratinhos vão ficar na altura desse outro prato de mesa, dando a distância de mais um talher, por exemplo. Olha só, em cima do prato de pão, uma faca para manteiga ou uma faca de sobremesa mesmo, tá certo? E aí ela fica sempre com o corte virado para dentro do pratinho, tá? Dentro do prato de pão. Ou seja, sempre o corte das facas virado para o lado esquerdo. Aonde fica o copo de água? Em direção da ponta da faca de mesa. Na hora de colocar o guardanapo, eu fiz aqui uma dobrinha simples e é interessante você usar um alicate, a gente chama isso de alicate, é uma colher e um garfo em forma de pinça, que eu vou mostrar para você na hora que a gente estiver falando de tipos de serviços, tá? Que é uma ferramenta de trabalho do garçom, que ele usa para pegar diversos tipos de alimentos, né? Então, na hora de colocar o guardanapo, procure já ir treinando e utilizando uma pinça como essa, que fica muito mais elegante. Até mesmo quando o serviço já tiver começado e de repente cai um guardanapo do cliente no chão, fica muito mais elegante você pegar dessa forma, colocar na mesa, do que você colocar na mão, né? Ou então, muitas vezes, dá aquela jogadinha assim, né, pro cliente. Então aqui fica mais profissional. Tudo bem que não tem ninguém olhando na hora que você estiver montando tudo, né? O restaurante está fechado, ou o salão de festas ainda está fechado, mas é uma forma de você treinar isso, tá? E de repente, se tiver alguma visita, alguém de fora circulando, passando, vai ver que você está fazendo de uma forma bonita, de uma forma elegante. Então aqui está pronta a nossa mise en place básica para serviço à la carte. Se um cliente chegou aqui e ele fala, eu vou querer comer como entrada uma salada, e depois como prato principal eu vou querer uma carne. O que a gente faz? É claro, depois que você serviu o couvert, entregou a bebida para a pessoa, né? Você vai na gaveta do aparador, pega os talheres para a entrada, e aí neste caso a gente usa uma faca de sobremesa do lado direito da faca de mesa e um garfo de sobremesa do lado do garfo de mesa, alinhado pelo dente. Então, o garfo alinha-se pelo dente, ou um pouco acima também. E a faca a gente alinha por baixo, ó, pela base. A ordem sempre é de fora para dentro, né? Então aqui neste caso, o cliente vai comer primeiro uma salada, depois vai comer um prato principal, que é uma carne, uma ave, alguma coisa assim. O cliente vai tomar vinho branco, né? Ele pediu uma taça de vinho branco, ou uma garrafa de vinho branco. Então, ao lado da taça de água, a gente coloca a taça de vinho branco, né, um pouquinho abaixo. Então, sempre ao lado direito, um pouquinho abaixo. E assim a gente vai fazendo, de acordo com o que a pessoa for pedindo, a gente vai alterando, acrescentando os materiais. Vamos fazer agora uma mise en place para banquete. O que é isso? Já está definido o cardápio. Eu sei o que cada convidado vai comer, do início até o final. Então vamos supor aqui, ó, que a gente vai ter como entrada uma salada, depois a gente vai ter um prato intermediário que vai ser um camarão ou algum tipo de peixe, alguma coisa assim, aí eu preciso usar o talher de peixe. A gente vai ter uma carne como prato principal. E a gente vai ter uma sobremesa que vai ser uma pera ao vinho. E vai ter água, vinho tinto, vinho branco para harmonizar com os dois pratos, e um espumante ainda que vai ser feito um brinde no final. Então a gente vai deixar tudo na montagem da mesa. Combinado? Então vamos ver como é que fica? Prato de mesa ou o suplá. Aí a gente coloca faca de mesa à direita para carne. Faca de peixe do lado da faca de mesa, o peixe. E a faca de sobremesa ao lado da faca de peixe para a entrada, para a salada. Já do lado esquerdo, a gente começa com o garfo de mesa, que é para carne. O garfo de peixe, do lado de fora, alinhado pelo dente, e o garfo de sobremesa ao lado do garfo de peixe, alinhado por cima também. Agora, os talheres para comer a sobremesa, a gente coloca em cima.
tá? Tudo que tiver em cima, na parte de cima, é o que vai ser usado para comer as sobremesas. Então, no caso de uma pera ao vinho, a gente vai utilizar garfo, faca e colher. Porque a pessoa precisa cortar a pera com uma faca e também tem a necessidade de uma colher porque tem calda, né? Ou então tem o sorvete, então eu preciso de colher também. Então, 3 talheres, olha só. A gente começa com a faca de sobremesa. A faca não fica do lado direito, então a gente sobe ela dessa forma, com o cabo virado para a direita. Depois vai o garfo. O garfo não fica à esquerda, então a gente sobe o garfo com o cabo virado para a esquerda. E depois a colher de sobremesa por cima, também com o cabo virado para o lado direito. No caso de uma mise en place para banquete como essa, dificilmente a gente vai usar prato de pão, porque é tanta coisa que você coloca sobre a mesa que fica demais colocar prato de pão. Muitas vezes a pessoa já comeu alguma coisinha, algum canapé, alguma coisa enquanto ela foi recepcionada no salão, e aí quando ela senta é para já dar início ao jantar. Então a gente dispensa a colocação do prato de pão. Uma outra coisa também que a gente não coloca na mise en place de banquete é o saleiro e a pimenteira, que na mise en place básica para serviço à la carte, quando a gente pensa em restaurante, aí sim a gente coloca. Bom, e aí falta somente o guardanapo, que eu posso simplesmente usar um guardanapo dobrado ao meio, ou até fazer um retângulo assim dessa forma, ou eu posso até colocar num anel, ou fazer uma dobra, tá? E depois a gente vai apresentar algumas dobraduras de guardanapo. Mas vamos fazer uma aqui rapidinho para a gente ver, então. Vamos pegar aqui, ó, o guardanapo dobrado ao meio em forma de retângulo e vou dobrando uma espécie de uma sanfona. Na verdade, essa dobradura a gente chama de leque. Detalhe, toda vez que for fazer isso, mãos sempre muito bem lavadas e fazer sempre em cima de uma superfície muito limpa, tá? Porque afinal de contas, você está manuseando o guardanapo que a pessoa vai limpar a boca, né? Então deixa todos arrumadinhos assim e na hora de finalizar, você bota aqui, ó, o guardanapo dessa forma. Agora faltam os copos, não é mesmo? Então vamos aos copos. A taça de água fica na direção da ponta da faca de mesa. Só que como eu vou colocar mais outros 2 copos, na verdade outros 3 copos, eu vou fazer o quê? Eu vou subir o copo de água, vou deixar o de vinho tinto na direção da ponta da faca e o de vinho branco embaixo, ó. Então fica uma escadinha. E a taça de espumante eu vou deixar entre o copo de água e o de vinho tinto, aqui atrás. Porque na hora que for tomar o espumante, já não vai ter mais o copo de vinho branco e nem o de vinho tinto. Tá? Então sempre a ordem é essa. O primeiro vinho que vai ser servido sempre vai ser o vinho branco, depois o vinho tinto, né? Por isso é a justificativa de ter essa disposição das taças. E aqui está pronta a nossa mise en place para banquete. Lembrando sempre que você tem que verificar qual que é o cardápio, né? Então vai ter de repente aqui uma sopa entre os pratos, coloca o talher de sopa. Se tiver um sorbet, que é aquela espécie de um sorvete, né? Tipo um geladinho, normalmente sem gordura ou sem leite, que é usado para tirar o sabor de um prato para você comer o outro. Então, muitas vezes esse sorbet já vem da cozinha com uma colher dentro. Por quê? Senão ficaria talheres demais aqui nessa montagem dessa mesa. Tá bom? Então, essa é a nossa montagem para banquete nesse cardápio que eu dei como exemplo. Bom, essa foi a nossa aula sobre mise en place. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, faça os seus comentários, que a gente vai responder depois. Tá bom? E não se esqueça que a gente tem mais outros vídeos aí pela frente. Assista o nosso próximo vídeo, que é sobre tipos e serviços de comidas. Até mais, pessoal.